E aí, pessoal, bora para mais um vídeo. Então, pessoal, vamos chegar ao final do nosso livro do Enigma do Sol Oculto. Eu espero que esse seja o último, né? Eu acho que vai ser, porque a gente tá caminhando muito com a história. Teve dois vídeos gigantes, os dois últimos, né? E a gente chegou na padaria, que para mim foi o local importante para Elizabeth, depois de todos, né? Foi o último, né? Aí, se quiser aceitar o pão, vá para 1088. Eu vou aceitar o pão. Vamos ver o que a gente segue na história aqui, né? Eu acho que é mesmo 1088. O padeiro ergue a pá de assar pães no forno a lenha e derruba a fornada inteira em uma grande cesta forrada com tecido. O cheiro é irresistível, você pega um deles, sente a temperatura nos dedos, rasga a crosta crocante e vê o vapor saindo do miolo macio. Coloca o primeiro pedaço na boca e a sensação é maravilhosa. Atender bem para atender sempre, diz o padeiro. Bonzinho demais. O padeiro se vira para outros clientes, deixando você livre. Se quiser entrar na cozinha, 979. Se quiser subir as escadas, 1149. Cara, vamos subir as escadas? 1149. Aproveitando a distração do padeiro, você sobe até a escada até um vestíbulo da parte do segundo andar. Aqui em cima do piso de madeira está empoeirado e entra luz apenas a luz. Entra luz apenas por uma única porta aberta. Deixa eu ver o que aconteceria se eu fosse para a cozinha. 979. Não, eu ia morrer. Então, escolhi certo, ó, que maravilha. Você vai até ela e descobre uma sala simples, cujas laterais se perdem na sombra do esquecimento. Há várias pessoas presentes, todas mulheres, trajam vestidos de cores sóbrias, descendo até os pés, com golas altas e espartilhos apertados, moda do século passado. 21 delas ocupam cadeiras dispostas em fileiras sentadas lado a lado. Fazem anotações em bloquinhos e cadernos. Os ouvidos não deixam passar qualquer informação valiosa. Os olhos brilham por conhecimento. À frente de todas, uma jovem professora disserta sobre história antiga, incluindo na aula conhecimento de grego e latim. É Anne Rogers, diz Elizabeth ao seu lado. Só então você percebe que ela estiver ali o tempo todo. Caraca, a Elizabeth tá comigo, velho. Com os braços de fora e o vestido na altura dos joelhos. Suas roupas destoam das demais mulheres. O mesmo pode ser dito do jeito charmoso com que gesticula ao falar. Elizabeth é uma mulher moderna e recata coisa do passado. Como se lesse sua mente, ela esclarece. Isso foi em 1879, a minha primeira aula da turma feminina de Oxford. Mesmo com tantos prédios históricos e grandiosos pertencendo à universidade e seus muitos institutos, nenhuma sala de aula foi oferecida às mulheres. Olha que absurdo, né? Que crítica ainda, né? Muito foda esse livro, velho. Frequentaram as aulas aqui no andar de cima da confeitaria. Mas isso não mudou o fato de que o ensino feminino se estabelecia graças a mulheres revolucionárias que estão nessa sala. Como eu gostaria de ser uma delas. Não entendo como é possível que quase 50 anos depois eu ainda não tenha permissão para algo tão simples quanto buscar o ensino superior. As mudanças nesse mundo são lentas demais. Precisamos acelerar nossa própria evolução. Nyarlathotep me levará até Astur, então eu não precisarei mais de autorização. Terei todo o conhecimento que sempre desejei. Caraca, a Elizabeth ela só tá em busca de conhecimento. Para atacar Elizabeth, vamos para 1029. Para sentar assistir a aula com ela, 1001. Então vamos para 1001 primeiro para ver, porque provavelmente seria minha escolha, porque eu não quero atacar ela. Eu ia morrer. Então vamos atacar a Elizabeth, não tem o que fazer, né? 1029. Nossa, gigantesco. Você golpeia a cabeça de Elizabeth, se separa do corpo e sai rolando. Você golpeia e a cabeça de Elizabeth se separa do corpo e sai rolando pela sala. Você não tem ideia do erro que está cometendo, ela continua a falar. O poder dos grandes antigos é maior do que você imagina. Você deveria se entregar a eles, mas se insistem desafiados, não me resta alternativa. Você pisca e está de volta à caverna. Nossa, voltei pra caverna, velho. Meu Deus. No entanto, nem tudo está igual. Algum tempo se passou, o ritual avança. O mantra dos cultistas está mais rápido e mais vigoroso. William Faraday está de pé sobre o altar, segurando o necronômico aberto para Elizabeth, enquanto ela entoa uma prece em dialeto morto.
A cada nova frase, encosta a adaga ritualística nas pernas dele e lentamente delineia um talho comprido por onde o sangue escorre, e o talho se abre. Primeiro para mostrar o abismo do universo profundo e em seguida sendo violado por um tentáculo que vem dos cosmos. E usa o corpo do veterano de guerra para se infiltrar no nosso mundo. Faraday berra a plenos pulmões, mas é incapaz de mover e lutar. De quando em quando, seus urros são interrompidos pela voz de Nyarlathotep, que celebra. O 13º faraó, enfim, me pertence. Então, o Nyarlathotep ainda tá dentro do Faraday, do William, e a Elizabeth tá machucando ele, sangrando ele. A voz de Elizabeth se ergue mais e mais, enlevados pelo fervor e por descabida lascívia. Alguns dos cultistas ao redor arrancam as próprias roupas e caem de joelhos, cortam as próprias gargantas, até que com um clamor final da mestra cultista, um estouro se faz e derruba todos os que estão aqui, incluindo você. Sua cabeça gira e leva alguns instantes até você se orientar. Ao fazer isso, descobre que as correntes de Faraday arrebentaram. Ele permanece de pé e ensanguentado, mas os tentáculos desapareceram. Em vez disso, um brilho místico irradia de um círculo sob os pés. Muito bem, Elizabeth, a boca de Faraday se morre, mas a voz que sai de Nyarlathotep. Você está prestes a fazer o que ninguém jamais conseguiu em mais de 3.000 anos. Aproxime-se. Elizabeth sobe por uma escada lateral e se põe de pé ao lado dele. Finalmente pode se estar com minha verdadeira paixão. Ao dizer isso, ela se entrega aos braços de William Faraday. E os dois se envolvem em um beijo de língua e se tocam de forma intensa. Quando se separam, você percebe que no lugar da língua, Faraday possui um tentáculo longo e gelatinoso, ao qual Elizabeth sorve até o último momento. Jesus, que nojento. Isso foi nojento. Agora liberte-se deste corpo mortal, ele ordena. Sim, ela responde e então olha para você. Basta me livrar desse contratempo e poderei mais uma vez por todas concluir o ritual dos 13 faraós, que é o ritual, lembra que eu tinha notado. Dê-me poder para que eu lute. Nyarlathotep olha para ela com uma mistura de desprezo e conveniência. Não posso oferecer meus poderes enquanto estiver nessa forma humana, mas posso fazer algo que você anseia há muito tempo. Nyarlathotep ergue a mão na direção da constelação de Touro, o olho vermelho do touro refulge e derrama seu brilho sobre o faraó. Ela então transfere para Elizabeth, atuando como canal entre a cultista e Astur. Elizabeth se entrega em deleite. Mas é um prazer doloroso. Ela grita de suplício. Nas profundezas da caverna, o lago de ácido transborda, subindo pela escada até próximo da plataforma onde você está. Mas não é mais feito de ácido, e sim de lava, que brilha e emite calor quase intolerável. Tomada pelo fulgor rubro, os braços de Elizabeth se tornam desossados e fluidos como tentáculos. As roupas adquirem tons amarelos e uma coroa surge. Ela olha para você, mas não possui olhos, pois a cabeça está envolta em bandagens. Então desce do altar e caminha em sua direção. A cada passo, Elizabeth enfia os dedos no próprio abdômen e puxa para fora um dos órgãos, o fígado, o intestino, útero, pulmões, deixa caírem ao longo do caminho, enquanto mais bandagens surgem para completar a mumificação. Quando chega até você, é uma rainha morta, perfeitamente entregue aos deuses cósmicos. Então, 3 de ocultismo. Vamos jogar o dado aqui. Dofus nada, explosão nada, imã nada. Então, tomei 3 de dano. Então, fui pra sanidade 0. Tá. Então aqui, perdi mais um herói. Vamos depois completar todos lá no nosso coisa. Agora vai ser o gineco. Então vamos recuperar toda a vida e toda a sanidade. 1101. Pra gente chegar ao fim dessa história, né? Senão não... Então é isto. A Elizabeth, a rainha morta. Chegamos. Finalmente vamos enfrentar. Elizabeth avança sobre você usando os tentáculos para chicotear e estrangular, enquanto se move em velocidade sobre-humana. Então, Elizabeth Rainha Amarela. Desfrutando da bênção profana de Astur, Elizabeth compreende a realidade de forma que nenhum mortal seria capaz. Para resultados 4, ela também conta como sucesso. CVC vai para 1019, perder 1036. Vamos ver aqui se eu perder eu morro. Ou se continua a história, porque é muito difícil. Tem que matar ela de qualquer forma. Bom, aqui, ó, não pode usar o rainha, então tem que dar 10 de dano nela.
E ela tem 4 dados, então o 4 também é sucesso pra ela. Dolphus não foi, escudo ela tirou sucesso, Dolphus não, explosão não. Qual que é o 4 mesmo? Eu não lembro qual que é o 4. O imã. Puta, o imã é sucesso pra ela, hein? Então ela deu um só. Eu tirei escudo e bota. Então eu dei um. Então eu também tô com 10 de vida. Então nós dois estamos com 9. 9 a 9. Ela. Bota é nada. Bota é nada. Bota é nada. E Dolphus é nada. Olha. Dolphus eu tirei nada. Escudo. Dei mais 1 de dano nela. Então ela tá com 8. Ela tirou Dolphus. Bota. Bota com explosão. Ela deu 1. Eita, caiu na metade aqui. E bota. Ela deu 1. Eu tirei escudo e explosão. Então cada um tomou 1. Eu vou ficar com 8 e ela com 7. Ela tirou bota com explosão. Outra bota com explosão. Bota nada e explosão nada. Ela tirou 2. Eu tirei nada, explosão e bota com explosão. Então eu dei 1 de dano, ela me deu 2. Eu fiquei com 6 e ela com 6. Puta, tá difícil o jogo, hein? Ela tirou imã, sucesso, não, não e não. Ela tirou 1. Tirei escudo e imã. Tirei... Cada um tomou 1 de dano. Putz, tá muito pau a pau. Vamos ver, se eu morrer eu começo com outro, né? Bota nada, ela tirou. Bota nada, nada e nada. Eu tirei escudo e bota. Putz, dei 1 de dano nela, ela não deu nenhum. Ela tirou escudo, explosão, explosão e escudo. Ela deu 2. Putz, eu tirei Dolphus e o escudo. Então eu tomei 2. Eu fico com 3 e ela com 3. Nossa, tá muito pau a pau. Ela tirou nada, nada, nada e nada. Vamos lá, tem que tirar 2 pelo menos. Tirei um escudo só. Nossa, tá muito difícil. Ela tá com 2, então ela vai tirar. Escudo, tirou, nada, nada e escudo. Caraca, ela tirou 2 de dano de novo, velho. Eu tirei escudo e escudo, beleza. Tirei 2 e 2. Então eu matei ela e fiquei com 1 de vida. Foi um talo, no talo, no talo, no talo. Matamos ela, porque eu comecei com um personagem novo, obviamente, né? Eu não seria tão fácil matar ela, eu teria que voltar 1000 vezes. Mas é porque eu quero chegar ao fim da história, né? Mas pelo menos lutei com ela, com um personagem do 0. E eu consegui me matar ficando com 1 de vida. 1019. Então, cansada e ferida, Elizabeth tropeça nas bandagens que a envolve e cai no piso de pedra. Ela tenta se levantar, mas energias míticas a transformam em uma caricatura sobre-humana. Sentem a fraqueza dela e começam a abandoná-la. Logo volta a ser o que sempre foi, apenas uma jovem inglesa que, apesar de inteligente e rica, foi incapaz de controlar a própria ambição. Atrás dela, o colar de ouro astral arrebenta no peito de William Faraday. Isso, beleza. Espalhando as gemas preciosas e placas de ouro pelo chão. Faraday deixa cair o Necronômico e ele próprio também tomba. A voz de Nyarlathotep esvanece. Assim se vão, Elizabeth ofega. Milênios de planejamento. Nossa. Ela esfrega o dorso da mão no rosto para limpar suor e lágrimas. Está indefesa. Percebendo a derrota da mestra, os demais cultistas fogem como ratos. Alguns conseguem escapar, outros perdem o equilíbrio e desavam pelas laterais da plataforma até mergulharem no pântano da morte. É o fim do ritual. É a derrocada da Elizabeth. Puta merda. Dos cantos do templo, os tentáculos de sombras começam a rastejar em direção a ela. Com isso, você se lembra que toda magia cobra seu preço, e percebe que chegou a hora do acerto de contas. O destino de Elizabeth Holloway está às suas mãos. Para fazer a ocultista pagar por todo o mal que causou, vá para 1105. Para prendê-la e levá-la para ser julgada, 955. Para não se envolver e deixá-la ser alcançada pelas sombras, 997. Cara, esse aqui eu quero ler todos, porque eu quero muito ver o que aconteceria. Vamos ler primeiro 955. Se eu for... Ó, eu vou decidir antes e depois eu vou ler todas só pra gente ter uma noção aqui do que aconteceria. Eu vou levar ela pra ser julgada pelas autoridades. Vamos pra 1105. Não, vamos pra... vou deixar aqui, eu escolhi por último. 1105. Aqui. Permitir que Elizabeth sobreviva a esta última noite maldita servirá apenas para que ela venha fazer novas vítimas no futuro. Talvez você preferisse
uma solução diferente na qual todos os problemas se resolvessem, mas o mundo é imperfeito e às vezes requer medidas drásticas. Com isso em mente, você se aproxima da cultista e defere um golpe de misericórdia. Elizabeth morre de forma rápida, deixa para trás o legado de horror. Beleza, então, destaca o adesivo A22, vá na sala de troféu e colhe na posição 13. Depois eu vou colar todos os adesivos no livro mesmo, né, para ele ficar completinho. Então, de qualquer forma, A22. Aqui. Então, esse aqui é o A22. Aqui se faz, aqui se paga. Então, vamos colar em qual posição? É na 1105, né? Aqui, 1105. Tá, colar na posição 13. Não, vamos ver o resto. 997. Ou eu deixo o livro do jeito que eu terminei, né? Sem colar as coisas que eu não fiz. E colo os adesivos em outro lugar. Você poderia tirar a vida de Elizabeth ou poderia salvá-la, porém não há por que decidir por ela. Elizabeth traçou seu próprio destino quando se aliou a entidades cósmicas para as quais a vida humana não tem valor algum. Assim, você apenas observa quando os tentáculos de sombra rastejam, tateiam, farejam o fracasso dela. Quando a encontra, agarram pelos pés, Elizabeth ainda encontra força para gritar e tenta se agarrar ao piso de pedra, mas os tentáculos se arrastam para a multidão do abismo cósmico, de onde ninguém poderá salvá-la. Se queria estar com Nyarlathotep, com Astur, ela conseguiu, só não foi da forma que planejava. Resta ela uma eternidade de horror e suplício. Não, isso aqui é muito cruel. A18, vamos ver o que era o A18. Só para pegar o troféuzinho aqui, eu acho que eu vou colar só o que eu decidi mesmo. Para ficar o livro exatamente do jeito que eu concluí, né? A18. Elizabeth consumida, quando você olha para o abismo. Então tá aqui, pessoal. Esse aqui é da Elizabeth morta, o troféu. Esse daqui é o da Elizabeth consumida. Esses dois não foi o que eu escolhi. O que eu escolhi era levar ela para ser presa, né? Não sei se foi a melhor escolha. Vamos lá. 955. Seria fácil deixar que as forças ocultas desse cabo de Elizabeth, mas seu senso de justiça fala mais alto. Assim você usa o que restou das correntes que prendiam William Faraday para conter os movimentos dela e arrasta para longe das sombras. No início ela protesta, mas logo perde a consciência, devido ao cansaço e aos ferimentos permitido que a carregue. Elizabeth está fora de perigo, mas quando acordar estará cercado por soldados dentro de uma base militar britânica. Então, A16. Aqui. Elizabeth presa, justiça sendo feita. Então esse aqui é o meu. Eu vou colar só ele, que foi o que eu escolhi. Cola na posição 13 e depois vai para 1144. Então vamos colar lá no troféu 13. É porque não faz sentido eu colar os troféus que eu não consegui concluir, né? Que daí o livro não vai estar com a minha cara. Elizabeth presa. Então vamos para 1144, lá no finalzinho do livro. Gigantesca a história também aqui do 1144. Bora que bora. Tendo lidado com Elizabeth, você corre até William Faraday e descobre que ele ainda está vivo. No entanto, a possessão de Nyarlathotep comprou seu preço. Antes atlético e viril, você o encontra balbuciando incoerências, trêmulo e magro. Uma sombra do que já foi. Caído, ele tenta alcançar o Necronômica, mas você afasta o livro com o pé. Ele então se vira, barriga para cima, tentando respirar melhor e tateia as contas do colar de ouro espalhadas pelo chão. Elizabeth, minha grande decepção. Você tinha razão o tempo todo, vocês dois tinham. Na lateral do pináculo, Patrick McNamara surge mancando com as roupas enodoadas por crostas de sangue coagulada. Acalme-se, William. Acabou, diz o irlandês. Não. Faraday retruca. Vocês interromperam o ritual antes do fim e Nyarlathotep não está livre na Terra, mas Elizabeth conseguiu invocá-lo. Ele está
Em mim, que merda, né? Posso senti-lo impregnado no meu corpo e minha alma. Sou um homem amaldiçoado. Isso não é o fim, meus amigos, é apenas o começo. Vocês três debatem o que fazer em seguida. Seu objetivo: impedir que o ritual dos 13 faróis se conclua e que Nyarlathotep saia livre pela terra. Ele está preso dentro de mim e assim deve permanecer, decreta Faraday. Vou me exilar em algum lugar afastado, longe do Egito, dos cultistas da humanidade. Um local onde possa encontrar ajuda. É aí que ele vai lá pro hospício, porque ele sabe que ele tá com... É a história antes do que acontece no Nerdcast. Isso é muito massa, velho. Esse livro aqui faz muita gente ter uma ideia de toda a história, né? Nesse caso, eu ficaria responsável por esse livro maldito, diz Patrick. Aí a gente encontra o Patrick depois com o livro, né? Enrolando o Necronômico num pedaço de pano para não tocar no couro enrugado, que forma uma face horrenda na capa. De hoje em diante, meu propósito será escondê-lo onde jamais será encontrado. Enquanto isso, você recolhe o colar de ouro astral, com suas pedras preciosas e placas de ouro. O item tem um valor inestimável, mas é enregelado como as profundezas do universo e traz consigo a sensação de significância perante a magnitude dos cosmos. O clã Wither protegerá esse artefato. O debate é interrompido quando uma estalactite se solta do alto da caverna e desaba no pântano de ácido mais abaixo. O chão treme e uma reação em cadeia tem início. Todos vocês apressam em deixar o local, desviando de perigos e encontrando rotas alternativas à medida que o templo vem à ruína, até que deixe o subterrâneo para trás. Está amanhecendo. Sob suas cabeças, o céu assume o azul cinzento característico da transição entre noite e dia. Antes que o sol nasça e as estrelas desapareçam, você repara que a constelação de Touro está rente às areias do deserto. Aldebaran se põe atrás do horizonte. É o abrigo do poder de Astur, mas ainda sobre a sombra de Nyarlathotep. Vocês três se despedem em Luxor, cada um com uma missão a cumprir. 982. Caraca, eu achei que tava terminando. Volta lá pra 982, meu Deus. Seu retorno à Inglaterra ocorre sem imprevisto. Com a ajuda de uma base militar britânica, o clã providencia um voo de volta imediato. Em Londres, você entrega a seus superiores um relatório detalhado junto com o colar de ouro astral, para que seja vigiado adequadamente. Segue então para Oxford, onde deverá se reportar para o contratante Percival Holloway. Ah, a gente voltou lá para o Holloway. O caso está encerrado. Elizabeth fugiu com o namorado para Cairo. Sinto dizer que vocês nunca mais a verão. Você recita para o herdeiro, ocultando mais do que revelando conforme instruções do clã. Percival não se dá por satisfeito e faz inúmeras perguntas, mas você se esquiva falando apenas em linhas gerais. E evitando mencionar os assassinatos, os rituais e o culto a entidades cósmicas. Por fim, ele suspira e cede. Já imaginávamos algo assim. Espero que um dia ela entenda o quanto é importante para nós e volte para casa. E de toda forma agradeço a você e a todo o clã Wyrden pelo esforço nas buscas. Você não concorda nem discorda, apenas deixa o jovem herdeiro com seus pensamentos no escritório da mansão. Ao sair para o corredor, no entanto, percebe que sua conversa foi ouvida por uma terceira pessoa. Ao ser descoberta, Violet não tenta esconder. Em vez disso, ela segue você para o corredor. Essa não é a história inteira, ela diz. E você percebe que não é uma pergunta. O que realmente aconteceu com minha irmã? Violet não irá se contentar com meias verdades. Você terá que dar uma explicação. E o que disser tem potencial para influenciar no futuro que ela dará à própria vida. Elizabeth se envolveu com cultos malignos. Posso ajudá-la a não cometer o mesmo erro. Sua irmã estava lutando para que você e outras mulheres tivessem os direitos que merecem. Elizabeth se perdeu no mundo dos sonhos. Posso levar até Siofra para que o mesmo não aconteça com você. Caracoles. Eu vou falar que ela estava lutando para que ela tivesse o mesmo direito. Mas eu quero ler todas. Eu quero ler todas, porque eu quero saber o que acontece. Então vamos começar pela 1077. Violet dá as costas ao resto do mundo e se concentra a menina à sua frente. Você dá as costas. Violet é muito nova, mas os mistérios que já viu e experimentou fizeram ela amadurecer antes da hora. Você coloca a mão no ombro dela e responde. Eu poderia contar detalhes do que aconteceu com sua irmã, mas muitas perguntas continuariam sem respostas. Em vez de... Cadê? Em vez de ouvir apenas o que tem a dizer, talvez você devesse buscar a verdade local mais propício onde possa desenvolver a percepção que já possui com a orientação de alguém que domine as artes certas. Violet compreende exatamente o que você quer dizer e aceita o convite com bravura. Vamos de balsa?
Obter o consentimento da família Holloway é uma tarefa difícil, mas você consegue cumprir com grande esforço por parte do clã. Por fim, você e Violet atravessam o mar da Irlanda, percorre as estradas no interior e sobe a colina de Tara. Após vencer criaturas mitológicas, ilusões enlouquecedores e desafios mortais, você chega ao topo da colina, onde a fogueira arde e os druidas dançam, junto aos 3 caldeirões. Siofra se dirige a Violet. Por muito esperei sua chegada. Vou começar seu treinamento sem mais demora. Afinal, tenho pouco tempo neste corpo e muito a ensinar-lhe, minha sucessora. Você se despede e retorna a Londres. Nunca mais ouvirá falar de Violet Holloway, até porque ela haverá de abandonar o nome aristocrático da família da qual nasceu. Você sabe, no entanto, que o que o futuro lhe reserva. Violet trilhará um caminho na imersão nos segredos da realidade. Será preciso muito treinamento para que a mente dela não se estilhasse perante a crueldade que espreita do outro lado do véu e ameaça a raça humana, mas ela vai conseguir. O destino de Violet é se tornar a próxima mestra druidisa, uma vida dedicada à luta contra o sobrenatural. Legal demais. Então é o A20 essa conquista, seria o A20, mas não é a que eu escolhi. A20. Aqui. Violet druidisa. Comunhão com o sobrenatural. Então esse aqui seria aqui, ó. Violet druidisa, mas não é o que eu escolhi. Qual a outra opção? 1084. Você leva Violet para o jardim da propriedade. Sentam-se lado a lado em um dos bancos compridos e em meio às últimas folhas murchas que caem das árvores no outono. Pacientemente você explica para ela que é a única família que entenderia o que ocorreu com Elizabeth. O mundo dos sonhos é mais do que mera ilusão, é um local de promessas vazias e sofrimento sem fim. Infelizmente, Elizabeth se deixou levar por ofertas que levavam apenas à degradação. Ela tinha um objetivo bom, mas para buscá-lo acabou fazendo coisas ruins. Tem a ver com aquele chefe da biblioteca, não é? Como deve ser refere ao Dr. Benjamin Westbrook. Nunca mais ouvi, mas alguns amigos dele vieram falar comigo esses dias, falar de Deus e de estrelas. Não dê ouvido ao que eles dizem, ou terminará como sua irmã. Violet concorda, ela agradece a sinceridade e se despede, assim como você vai embora de Oxford imaginando que nunca mais haverá. Porém, ela cresce e, de longe da sua vigilância, volta a se perguntar o que realmente aconteceu naquele outono de 26. Com o passar dos anos, Violet desenvolverá sua própria pesquisa. Ela voltará a explorar o que na infância chamava de mundo dos sonhos, vasculhando antigos livros de Elizabeth, conseguirá identificar aquilo que chamava de Aitias, mas irá além, aprenderá sobre deuses antigos, culto profano, sobre feitiços proibidos e tais milenares. Marcada pelo que aconteceu no passado, haverá de se tornar uma das maiores estudiosas sobrenatural da sua era. Ajudará a colocar fim a inúmeros cultistas que idolatram o inimigo. É com uma pontada de orgulho que você vê já em idade avançada recebe a notícia que Violet Holloway foi convocada a se unir ao Club Reading. Legal, então a 21. A 21 é a Violet, deve ser a Violet investigadora. Aqui, a 21. Violet ocultista, proteção da humanidade. E agora vamos para que eu escolhi, né? Pra gente finalizar o livro, né? Eu acho. 1005. Você leva Violet de volta para o escritório onde encontra Percival concentrado. Ele se assusta com o retorno, mas escuta o que você tem a dizer. A situação de Elizabeth poderia ter sido evitada. Tudo o que ela queria era estudar em Oxford. Com a paixão com que encarava a aquisição de conhecimento, teria sido feliz na universidade. Infelizmente, ela não encontrou nessa casa um incentivo para conquistar os objetivos. Percival se encolhe. A decisão não foi minha. Não, afinal você não é o Conde de Bampton, mas um dia será. Quando isso acontecer, não permita que o erro cometido com sua irmã mais velha se repita com a mais nova. Deixe que ela mesma decida seu próprio caminho. Percival e Violet se entreolham, ambos perplexos. Ele então retoma o ar sombrio do herdeiro dos Holloway e pergunta à irmã: Você quer estudar na universidade? Violet se apruma e faz que sim com a cabeça. O irmão então atravessa a sala e se abaixa para ficar na altura dela. Então conte com meu apoio. Você despede dos 2 últimos irmãos Holloway e parte de Oxford, sabendo que nunca mais os verá. Porém, se viver o suficiente, voltará a ouvir o nome de Violet Holloway. Ao crescer, ela ingressará em uma turma feminina de Oxford, onde receberá seu diploma com méritos nas áreas de História e Linguística. Mas não se dará por satisfeita. Com o interesse dado da irmã,
o apoio recebido do seu irmão e seu próprio apetite pelo saber trilhará uma longa carreira acadêmica, até se tornar uma das professoras mais respeitadas da instituição, desenvolvendo pesquisas importantes, lecionando para turmas mistas. Uma vida dedicada ao conhecimento. Foda, foda. Não me arrependo de ter feito essa escolha, era o que eu queria. Que ela conseguisse o que a Elizabeth não conseguiu. A 19. Violet Acadêmica, dedicação ao conhecimento. Esse é o meu troféu. E vamos, então, colar na posição 14 e ir para 1147. Então, vamos colar na posição 14. Aqui. Violet Acadêmica. Elizabeth está presa. 1147. Esses foram meus finais. Mas o futuro de Violet pode esperar. Por hora você se encontra naquilo que precisa fazer no presente. Após resolver as pendências com a família Holloway, você visita a sede do clã Weirden, um antigo casarão, nos arredores de Londres. Os mesmos que ali trabalham estão atarefados, organizando e estudando todos os relatos e documentos entregues pelos investigadores nas últimas semanas. Levará um tempo até todos assimilarem as descobertas sobrenaturais que se revelaram no caso de Elizabeth Holloway. Com o tempo, seus detalhes serão catalogados em inúmeras pastas junto com outros documentos relativos ao oculto, para consulta dos investigadores que ainda virão. Mas seu destino está nos fundos do casarão, onde a balbúrdia dos vivos dá lugar à serenidade dos mortos. Você está no cemitério. Aqui, lápides de pedra conservam os nomes dos audazes agentes que deram suas vidas no cumprimento do dever, seja realizando feitos grandiosos ou mesmo com contribuições tímidas. Cada ato de valentia foi indispensável à resolução do crime. É por isso que os nomes estão aqui. Ficarão para sempre gravados na memória do clã, que eu tenho até que colocar, na verdade, né? Eu tô terminando com o gineco, né? Eu morri mais 1, 2, 3, 4. Mais 4 eu morri, além dos 5, né? Então tem 9. Você se abaixa e deixa um ramalhete de flores sobre o túmulo de Talent, um ato simbólico em homenagem a todas as lápides preenchidas com nomes. Então se atém com um olhar em cada uma delas. Se há 4 ou menos lápides, vai para 139. Nossa, jamais. Se há entre 5 e 10, 1127. Se há 11 ou mais, 961. Então, 5 e 10. Teve 9, né? Se fosse entre a 4 ou menos. As perdas do clã foram um pouco numerosas, mas muito custosas. O cemitério está povoado por um esquadrão de elite, com sabedoria e precisão, conseguindo desvendar a verdade sobre Elizabeth e impedir seus planos nefastos rapidamente. Assim, por mais que tenham se sacrificado na empreitada, conseguiram impedir uma tragédia maior. São mártires e sua competência será mostrada por gerações. Então, A24, esse daqui seria, mas o meu não. O meu teve 9 mortes. Na verdade, teve muito mais, né? Mas, assim, que eu anotei... Então, A24. Seria, se tivesse 4 ou mais. Martírio, tragédia maior evitada por rara coragem. Não é o meu caso. Então, o meu caso é entre 5 e 9, né? Então, vamos olhar se tivesse 11 ou mais. 961. Seus olhos marejam ao perceber como o cemitério do clã Weird ficou abarrotado de lápides. Você conhecia alguma das vítimas, o que torna tudo mais difícil. As perdas foram severas. Um verdadeiro massacre levará anos até o clã recrutar e treinar investigadores capazes de assumir a responsabilidade de quem se foi. Você observa por um longo tempo, se enfurece e lamenta, então lhe ocorre que poderia ser o seu nome escrito em uma daquelas lápides. Porém, se tivesse morrido no confronto contra esses seres cósmicos que buscam corromper a humanidade, você teria apenas motivos para se orgulhar. Afinal, o clã Weirden voltou a se erguer perda após perda. E apesar de tanto sofrimento e de todas as dificuldades, triunfou. Isso demonstra nossa força como humanidade nessa guerra ancestral e prova, se lutarmos juntos, é possível vencer. Então é o A17. Esse daqui é o A17. E o meu é 1127. Aqui, A17. Orgulho, a união, desafio impossível. Tá, então 1127, que é o meu.
5 e 9. Para desvendar a verdade sobre Elizabeth e impedir seus planos nefastos, o clã Wither precisou suportar duras perdas. Foi uma vitória dolorosa que deixa para trás o legado do heroísmo de quem se sacrificou em nome do que é certo. É justo? Não. Porém, olhando para tantos lápis reunidos, você se lembra de tudo que aprendeu ao longo da jornada e compreende que esta não é uma luta para sentar só. Na guerra contra os seres cósmicos, muito mais poderosos e longevos do que nós, é preciso lutar como humanidade. Isto envolve honrar o legado deixado por nossos antepassados e construir fundações sólidas para quem vier depois de nós, confiando que nosso esforço não terá sido em vão, afinal somos nós contra eles. Então, A23 e colar na posição 15. 15. Então, vamos colar nosso último troféu e ir pro epílogo. A23. Aqui. A23. Legado. Somos nós contra eles. Então, esse daqui é o nosso último legado. O nosso último troféu. Colar na posição 15. Aqui a gente fecha os nossos troféus. Aqui, ó. Meus 3 troféus de final, ó. A Elizabeth presa, a Violet acadêmica e o legado de 5 a 9 mortes. Vamos preencher aqui o nosso cemitério antes da gente terminar e ir pro epílogo, né? Então aqui o fãzinho. Muito em combate. Todos foram em combate, né? Aí depois o fã. Depois o número 1. Depois o obstetra. Beleza, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teve 10, né? Mais ou menos 10 a gente parou no gineco. Então, beleza. Então aqui estão todos os meus mortos no cemitério aqui. E a gente terminou com o gineco. E vamos para 1150 e vamos ler o nosso, finalmente, o fim da história, o nosso epílogo. 1150 aqui. Então aqui é o epílogo, galera. 1150. Chegamos no final do nosso livro maravilhoso, vamos ler. Você caminha entre as lápides em reflexão. Quando enfim deixa o cemitério, o secretário do clã chama o seu nome. Ele cumprimenta você pela resolução do caso de Elizabeth Holloway, enquanto você agradece pelo apoio ao longo da investigação. Ele pede um pouco mais de seu tempo e conduz pelo casarão até uma antessala com sofá de veludo. Lá vai até uma grande porta de madeira onde recebe a permissão. Por fim, ele se vira para você. Eles estão à sua espera. Ao cruzar a porta, você vê um local onde poucos têm a honra de entrar, o salão de assembleia do Conselho Wirden. No ambiente circular, os membros mais velhos e respeitados da família ocupam poltronas de espaldar alto, posicionadas próxima à parede, formando círculo com você ao centro. Um deles se levanta e diz: há gerações, nosso clã é procurado para resolver os mais variados mistérios. Já havíamos lidado com casos envolvendo o oculto, mas sempre acreditamos se tratar de episódios isolados e praticados por médiuns e charlatães. Porém, as informações coletadas durante o caso de Elizabeth Holloway nos conferiram uma nova perspectiva. O sobrenatural existe e é uma ameaça contra toda a raça humana. Enquanto o ancião fala, o secretário coloca diversos documentos em uma mesa à sua frente. Fotografias, cartas e manuscritos advindos de diversos países, alguns contendo símbolos profanos, outros escritos em idiomas alienígenas. Eles estão por todos os lados, o ancião prossegue com a explicação. Ora escondidos como ratos em povoados remotos, ora infiltrados como víboras em nossas cidades e governos. Um número imensurável de cultistas formam teias de recursos e inteligência, a fim de aliciar novos asseclas, subverter instituições e expandir a influência de seus deuses em nosso planeta. Encontramos indícios em todo o mundo. Você afasta alguns dos papéis sobre a mesa para conseguir ver os que estão por baixo, enquanto questionamentos existenciais se formam em sua mente. Quantas pessoas já terão se tornado vítimas dos incontáveis ocultos?
Quantas famílias terão perdido suas filhas, sejam assassinadas em rituais de sacrifício, sejam empunhando adagas ritualísticas em troca de promessas vazias? Quantas pessoas ainda haverão de sofrer? E quanto sofrimento você seria capaz de evitar? Agora sabemos de tudo isso. Pesa sobre nossos ombros um dever. Volta a falar nosso primeiro ancião. Não iremos mais negligenciar as influências do oculto em nosso mundo. Pelo contrário, buscaremos o sobrenatural. Convocamos vários membros para trabalhar na busca de novas informações. Mas precisamos de alguém com experiência em campo para se erguer na luta contra essas ameaças. E essa pessoa é você. Ninguém mais de nós possui a devida competência. A pergunta que resta é também um pedido de ajuda e um convite. Nesse novo propósito do clã Wyrden, você cumpriria o papel de detetive original? Você agradece pelo voto de confiança e reitera sua lealdade ao clã. Com isso, o secretário traz um último envelope e o coloca em suas mãos. Com a experiência adquirida ao longo da jornada, basta uma rápida olhada para saber do que se trata. Assim, deixa a sede do clã Wyrden rumo à próxima missão. Derrotar Elizabeth Holloway está longe de ser o fim da sua estrada. Afinal, ocultos profanos mundo afora, esperando para serem derrotados, e caberá a você a missão de defender a humanidade. Dessa forma, construirá seu legado. Será responsável por salvar a vida de muitos inocentes e por proporcionar às próximas gerações a força necessária para continuar lutando. Muito foda, e aqui eu, meu detetive, indo embora. E aqui o final e a famosa Karen Soarelli, a gênia por trás desse livro maravilhoso. Então, finalizamos, pessoal. Chegamos ao fim do Enigma do Sol Oculto. A Nefertiti me deu dica. Abraço, Sol Oculto. O Billy está aqui feliz, muito feliz que terminamos o livro. É mais uma saga aqui no canal que chega ao fim. Para mim, a saga mais importante de todo o canal. A saga que eu mais me diverti. E eu vou trazer aqui um último vídeo falando para vocês sobre como foi minha experiência, sobre como foi o final, sobre como foi tudo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Eu vou trazer aqui para vocês falando um pouquinho sobre como foi a experiência, colando os adesivos que faltaram, mostrando um pouquinho da história para vocês, mostrando as minhas páginas cortadas. E no mais é isso, espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foi o final, a gente chegou ao final do nosso livro, o nosso Enigma do Sol Oculto. E essa é a saga mais importante do canal até hoje, que eu mais gostei de fazer, beleza? Então, no mais é isso, pessoal. Chegamos ao final. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com os vídeos com seus amigos e bora que bora. Mais sagas como essas virão. Valeu!